Meninas, tudo bom? Professora Márcia, né? Mais uma aulinha para a gente dar continuidade aí ao nosso conteúdo, que é referente ao capítulo 6, Oriente, Índia, China e Japão, né? Esse capítulo está relacionado, na verdade, já com a chegada dos portugueses, mais precisamente a Índia, né? Que foi o primeiro local que eles chegaram, mas depois eles se expandiram também, foram explorando outras localidades como China e Japão. Isso é decorrente da época do período das grandes navegações. Lembra do périplo, né? Africano, a conquista de toda a costa africana até chegar a Calicut na Índia. Então nós vamos ver como, na verdade, foi essa relação, né, entre o Oriente, a Índia, China e Japão, e o que na verdade, os portugueses eles conquistaram naquela região, tá? A gente já sabe de antemão que o objetivo das grandes navegações seria justamente chegar a Calicut na Índia, em que eles tiveram que utilizar uma outra rota, que foi a rota marítima, né, que eles exploraram. O ponto principal seria justamente as especiarias, já que se tinha os intermediários que vendiam esses produtos para eles por um preço muito mais caro, muito mais alto. Então, segundo a concepção deles, se ele chegasse diretamente à fonte, os produtos, né, os portugueses, se ele chegasse diretamente à fonte, o produto seria muito mais em conta. E foi o que realmente aconteceu, né? Esse mapa aqui nos remete justamente ao período das grandes navegações, né, de Portugal, que eles foram conquistando toda a costa, né, africana até chegar a Calicut, na Índia, onde se encontravam as especiarias. Mas lembrando que nessa região aqui ainda tinha uma predominância dos árabes, tinha o domínio dos árabes, porque os árabes é que tinham acesso justamente a essas especiarias. Depois eles revendiam para os italianos, que também eram os intermediários, da mesma forma que os árabes, que repassava depois para as monarquias europeias por um valor muito alto, tá? Pois bem, quando os portugueses eles chegaram à Índia, o Samorim, que era considerado como governante, chefe de Estado, por isso a definição que eu coloquei em cima do mar, ele não foi muito amigável nessa chegada, até porque eles não aceitaram os inúmeros presentes, né, que os portugueses levaram para eles. Não consideraram presentes valiosos, vamos assim dizer. E tinha também ainda a permanência ali dos árabes. Então, essa influência, né, dos árabes na Índia era muito forte. E os árabes já tinham os portugueses na conta de que eles seriam o quê? Os seus concorrentes. Eles já conheciam, na verdade, os portugueses, os árabes, até mesmo pela conquista de Ceuta, na África, em 1415. Então, eles já sabiam mais ou menos como que seria essa relação entre os três, vamos assim dizer, ali na Índia, né? Então, a partir daí, os portugueses eles não foram bem recebidos pelo Samorim. Pois bem, nessa relação, né, que a gente pode definir violenta, como foi realmente, até mesmo, né, pela forma como os portugueses agiram com os indianos, que tem um relato na página 22 da apostila de vocês, isso mesmo, na página 22 da apostila de vocês, em box aqui, que mostra claramente a forma como os portugueses eles agiram com os indianos. Vou ler rapidinho aqui para a gente poder ter uma melhor, né, compreensão. Quando o rei de Calicut olhou com desconfiança para os produtos que os portugueses trouxeram de Lisboa, Vasco da Gama capturou 16 pescadores como reféns, né? Então aí já foi uma postura extremamente violenta pelo lado de Portugal. Em sua viagem à Índia, liderando 15 navios, ele bombardeou Calicut e mutilou terrivelmente a tripulação dos navios capturados. Conta-se que, em outra ocasião, ele trancou os passageiros a bordo de um navio com destino a Meca e o incendiou. Então, além de lidar com extrema violência com os próprios indianos, ele também lidou com extrema violência com os árabes. Ou seja, a todo custo Portugal queria dominar aquela região porque era a menina dos olhos de ouro dos portugueses. Eles sabiam que a fonte da riqueza ali com relação às especiarias seria justamente a Índia. E quem tivesse o domínio daquela região teria praticamente a economia europeia em suas mãos, iria mandar, por assim dizer, na economia europeia, né? Um ano depois, então, né, da viagem
de Vasco da Gama, que nesse caso foi ele que chegou em 1498 à Índia, as embarcações vieram abarrotadas de especiarias, né? Alcançando assim o objetivo proposto por Portugal. Eles tiveram um lucro de 4.000%, ou seja, conseguiu suprir aí os gastos que eles tiveram durante toda a viagem, que era uma viagem muito longa, muito extensa, né? O investimento que eles fizeram no planejamento, na organização, nas embarcações, né? Para chegar até Calicut, na Índia. Então, todo o investimento ao qual eles tiveram financeiramente, eles tiveram o retorno aí em triplo, vamos definir dessa forma, né? Com lucro através das especiarias. E a partir daí, então, Portugal passou a ter o domínio, o monopólio da economia europeia em suas mãos durante muito tempo. Em 1505, nessas idas e vindas, né, para a Índia, chegou nesse determinado momento em que os portugueses foram conquistando outras cidades, Coxim, Goa, Damão, Bombay, Diu, e acabou formando um estado português, ao qual ali seria sob o domínio, sob o jugo e administração portuguesa. Mas também era notório que os portugueses, a partir do momento que eles iam conquistando esses territórios, eles queriam converter os povos dessas regiões, né, ou civilizações, vamos assim definir, à religião católica. Por quê? Já havia ocorrido as reformas religiosas, o protestantismo estava com força, né, se contrapondo ao catolicismo. Então, quanto mais pessoas, né, se convertessem à religião cristã, mais fortalecido o catolicismo estaria. E aí a questão da conversão. Só que na Índia, o hinduísmo e o budismo sempre foram religiões muito fortes. Essas duas religiões têm um contexto histórico muito forte. Lá na página 24 da apostila de vocês, nós temos essas informações com relação justamente às duas religiões. Eu vou ler aqui rapidamente para a gente também ter essa melhor compreensão. Hinduísmo é uma religião que surgiu por volta de 3000 a.C., então muito antiga, e a sua denominação tem origem no nome do rio Indo, que é um rio que sempre foi de extrema importância para os indianos. Os índios acreditam na existência de vários deuses, na reencarnação e no karma. É representado por uma circularidade das ações em que o bem e o mal praticado acaba voltando para quem praticou aqui na Terra. Assim, quem pratica o bem recebe o bem, e quem pratica o mal recebe o mal. Seria a famosa lei do retorno. Se eu vou ter atitudes e ações boas com as outras pessoas, vou receber como retorno essas, né, coisas boas. Se eu tiver atitudes ruins com as outras pessoas, o meu retorno vai ser coisas ruins, serão coisas ruins. Então seria a lei do retorno, por assim dizer, que eles acreditavam. Já o budismo foi fundamentado por Siddhartha Gautama, Buda, que está aqui bem, bem em um ponto muito em destaque na apostila de vocês. Né? Ele era um príncipe, filho de um o pai dele, né, era rico, e ele acreditava, na verdade, depois ele acreditou, que os bens materiais não eram a felicidade da pessoa, e sim o nirvana, você encontrar a sua espiritualidade interior, o seu equilíbrio interior. Era isso que ele passou a acreditar, e quando ele encontrou isso, ele passou, na verdade, a ser feliz. Ele conseguiu em busca, né, dessa felicidade. Então vamos resumir aqui. Fundado por Siddhartha Gautama, chamado Buda, filho de um príncipe do Nepal, Siddhartha queria atingir a iluminação como forma de abandonar o sofrimento, buscando o Nirvana, como eu disse a vocês, que seria um estado de desprendimento espiritual do corpo físico. Né? Então, os bens materiais aí não seria o ponto-chave da felicidade do indivíduo. O budismo se manteve por muito tempo na Índia e no Ceilão, atual Sri Lanka, sendo levado posteriormente para a China. Os budistas acreditam na reencarnação de seres humanos em outro corpo na hora da morte. Depois, isso aí vai ser um outro ponto da sociedade de castas, né? Já que a China e a Índia também acreditam na reencarnação, essa reencarnação ocorreria de acordo com as atitudes e ações do indivíduo na Terra. Aí ele poderia mudar de casta, mas é um outro ponto que depois nós vamos estudar, tá bom? Então, sendo o budismo e o hinduísmo uma religião muito forte, dificultando assim a conversão para o catolicismo, como os portugueses queriam.
Já com relação à China, foi uma relação mais amigável quando os portugueses chegaram, né? Relações diplomáticas, como eu defini aqui. E a China se destacou pelas inúmeras invenções que ela teve. O papel, a impressão de blocos de madeira, como eu citei, construção de canais navegáveis, pontes, a bússola, o astrolábio, a pólvora, né? Tudo isso e outras invenções também que a Possível de vocês cita, isso tudo foi benéfico depois para o lado ocidental e bastante utilizado pelas monarquias europeias. Mas os chineses, eles, como eu disse, não agiram de forma violenta porque eles praticaram o comércio clandestino. E esse comércio clandestino, ele na verdade foi praticado com a ajuda de chineses, de alguns chineses, que passaram a apoiar e passaram, na verdade, para o lado dos portugueses. Então, sendo isso um fator facilitador para essa prática do comércio clandestino. Tá? Sendo assim, em 1555, né, os portugueses eles se estabeleceram, né, através de um entreposto comercial na ilha de Macau e o domínio ali dessa região. E a partir do momento que eles ergueram um portão, como aqui está sendo especificado, eles colocaram o seguinte lema. Eu falo que seria um lema sutil. Sabe aquela pessoa que chega, mostra para que veio com sutileza, sem ter que pegar em armas, sem ter que brigar, sem ter que utilizar da força, da violência? Foi isso que os portugueses fizeram com a China. Então era o seguinte lema: temam nossa grandeza e respeitem a nossa virtude, né? Então aquilo que eu falo para vocês: manda quem pode, obedece quem tem juízo. A partir daí, então, quando os portugueses chegaram ao Japão em 1543, eles já, como eu posso dizer para vocês, encontraram dentro do território japonês um desentendimento interno, né? Então já estava tendo um conflito aí com relação justamente ao governo, né? Os shoguns, vamos assim dizer. Ia definir aqui que os shoguns seriam os títulos conferidos àqueles que ocupavam o mais alto cargo militar, né? Mas tinha também a figura do samurai, né? E com a figura do samurai, a arma, por assim dizer, no Japão era muito rudimentar, que era a katana, uma espada com lâmina curva. Depois eles foram conhecendo as armas de fogo e automaticamente essa katana ela não tinha mais valor enquanto armamento nenhum, porque as armas de fogo são muito mais poderosas, né? Mas os samurais eles tinham um código de ética, né? Pelo fato de serem samurais, né? Eles tinham como código de ética a lealdade e a coragem. Então eles defenderiam o Japão pela lealdade e continuariam defendendo o Japão pela coragem. Na página, né? Na página do livro de vocês, mais precisamente na página 28, tem justamente todas essas informações aqui que eu estou relatando, tá? Mas aqui eu achei de extrema importância, na página 28, com relação ao Japão, que é o segundo parágrafo, que é justamente que relata esse desentendimento interno em que Portugal se aproveitou da situação para iniciar essas relações comerciais, para tirar proveito, então, da situação. O imperador e o shogun, sem autoridade, não conseguiu conter as guerras internas. Aproveitando-se dessa situação, os portugueses chegaram ao porto japonês e estabeleceram relações comerciais. Ou seja, para eles, os portugueses, chegaram no momento certo, na hora certa. Um dos produtos levados pelos portugueses que despertou o grande interesse dos daimyos foram armas de fogo, né? Especialmente os mosquetes. Com a aquisição de armas e técnicas tradicionais de guerra da cultura japonesa, foram modificadas. Então, aí que eu disse, por isso que eu disse anteriormente, que os samurais, a questão da katana não tinha mais tanto valor, tanta importância para a introdução das armas de fogo. Os daimyos que ainda mantinham um exército de samurais, né, mesmo com a introdução das armas de fogo, os samurais eram de extrema importância pelo código de lealdade e coragem, né, foram facilmente derrotados pelos mosqueteiros, que seriam justamente as armas de fogo. Né? A partir daí, então, os portugueses eles foram alcançando a sua meta.
com relação às especiarias, né? Eles começaram a levar prata para o Japão e aí realizar um comércio de troca. Começaram a levar prata para o comércio de troca. E aí, que eles levavam para a Índia para a fabricação dos seus navios, né? E aí então foi todo um jogo de interesses. Porém, com o passar do tempo, dos anos, outras nações europeias também, outras monarquias europeias, foram adquirindo interesse, né, no Oriente. E a partir de 1580, então, outros reinos europeus foram conquistando o Oriente. Aí a gente identifica a Espanha, a Holanda, a Grã-Bretanha, né, que foram tendo esse domínio do mercado oriental. Chegou um determinado momento em que Portugal, essa relação, né, entre Portugal e Oriente enfraqueceu, né, justamente também pela chegada de outros reinos. E o Brasil passou seu ponto-chave para essa exploração, né? Então, na verdade, Portugal, né, tirou o foco central, que era o Oriente, com esse enfraquecimento, e canalizou depois para o Brasil. Né? Aí que veio o processo de colonização, que nós vamos ver mais à frente, a questão da produção açucareira também, a exploração do pau-brasil, né? Que também foi um fator preponderante aí com relação a Portugal e todo esse esquema, tá? Então, nosso capítulo, né, fecha aqui. Espero ter ajudado vocês no esclarecimento de dúvidas ao qual vocês tenham. Qualquer dúvida, vocês sabem que tem as mensagens que vocês podem mandar pelo positivo e nos horários de aula de vocês estarem lá à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Ok? Espero então ter ajudado bastante. Um beijo grande. Até a próxima. Tchau, tchau.